Médici. Bom dia, gente! Iniciando aí nossa segunda aulinha. Hoje eu vou falar, fiz um roteiro aqui para eu não me perder e principalmente vocês, vou disponibilizar esse roteiro aí para vocês também, tá? Vou falar da aplicação da lei penal, vou falar de norma penal em branco, retroatividade da lei penal benéfica, lei posterior, vigência da lei penal, lei excepcional temporária, tempo e lugar do crime, territorialidade e extraterritorialidade. Jesus amado, cansaram só de escutar o que a gente vai falar hoje. Todo mundo já teve acesso ao Código Penal, senhores? Sim. Eu estou achando que tem 3 alunos nessa turma que estão estudando o Código Penal. No final da aula eu vou falar quem são. Quando a gente abre o Código Penal, lá no seu artigo 2º, ele vem falando assim, a lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território brasileiro. Nas primeiras aulas, eu falei para vocês que existe diferença entre crime e contravenção penal, né? Nós temos um gênero chamado infração penal e 2 espécies, contravenção penal e crime. Aos crimes são dados uma pena mais rigorosa, um tratamento diferenciado. Contravenção penal, pessoal, é chamado pela doutrina de crime vagabundo, de crime anão. Por quê? Porque os bens jurídicos que são protegidos pelas contravenções penais não têm tanto valor, não têm tanta relevância, tal como os bens jurídicos que são tratados dentro do próprio Código Penal, tá? E a lei de contravenção penal é uma lei especial, específica, aliás. Eu só vou me utilizar da lei de contravenção penal se o Código Penal não falar nada. Vocês estudarão a lei de contravenções penais no 10º período, quando vocês tiverem legislação penal extravagante. Mas aqui, quando a gente vem falar do Código Penal, e eu estava com a lei de contravenção penal aberta, o artigo 2º do Código Penal, o artigo 5º do Código Penal fala assim: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. E aí, se você fizer uma leitura do primeiro artigo do Código Penal, ele vai fazer referência a um princípio. Olha, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Que princípio é esse? Não há crime sem lei anterior. Legalidade, perfeito. Princípio da legalidade. Esse princípio, ele se desdobra em 2 princípios. O princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade. Por que eu estou falando disso? Para eu entender como que se dá a aplicação da lei penal, eu preciso entender em que momento ela vai ser aplicada. Ela só vai ser aplicada a fatos já tipificados em lei como crime. É o que o próprio Código Penal está falando. Porque esse princípio da anterioridade, anterior, significa o quê? Eu, Juliana, só posso ser punida pelo Estado, só posso sofrer uma sanção penal se houver previsão legal desse fato que eu pratiquei hoje como crime. Se o fato que eu pratiquei hoje como crime se o fato que eu pratiquei hoje não é definido como crime e daqui uma semana ele passa a ser definido como crime, eu posso ser penalizada? Não. Não. Principalmente em virtude da irretroatividade da lei penal. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas, eu tenho o primeiro princípio, o princípio da legalidade. Só posso dizer que é crime se houver uma lei específica falando essa conduta é crime. Desdobramento do princípio da legalidade, reserva legal e anterioridade. Reserva legal é somente lei em sentido formal, somente lei em sentido estrito pode legislar matéria penal. Eu não posso ter decreto, portaria legislando sobre matéria penal. Eu tenho que ter lei específica. E até para a gente entender a questão da norma penal em branco.
O segundo princípio que vai se desdobrar da legalidade é o da anterioridade da lei. E o próprio artigo 1º, gente, do Código Penal fala anterioridade da lei. Ele não faz referência à legalidade. A legalidade, a gente estudou isso como uma questão doutrinária. Ó. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Eu também, enquanto Estado, não posso estipular uma pena para você, cidadão, se essa pena não tiver na própria lei. Aqui a gente fala, então, da aplicação da lei penal. Eu passei por esses dois princípios, eu vou falar de normas penais em branco. Por quê? O que é uma norma penal em branco? O legislador cria uma conduta como criminosa, mas não especifica ele não deixa claro como que se dará tanto a aplicação da pena ou as consequências dessa conduta criminosa. E eu posso ter dois tipos de norma penal em branco, tanto a norma penal em branco lato como estrito. Percebe uma coisa, o Código Penal, ele fala do crime de bigamia, sim ou não? Quem sabe o que é bigamia? Ninguém, né? Casar bigamia é mais de uma pessoa. Isso mesmo, Cristiane. Bigamia é quando eu já tenho um casamento, sou casada, e aí eu caso com outra pessoa. É lógico que a gente tem que ter conhecimento disso, né? Ele fica... Lá no artigo 237 fala assim, ó. Quem contrai casamento conhecendo a existência de impedimento. De quem? Do cônjuge, né? Que lhe causa nulidade absoluta. O Código Penal fala isso. Mas ele não fala o que é casamento. Mas se você fizer uma referência lá no Código Civil, esses impedimentos estão previstos no Código Civil, no artigo 183, 1 ao 8º do Código Civil. Vamos abrir aqui para vocês entenderem. O Código Civil vem trazer quais são os impedimentos de uma pessoa que já é casada. Então, se você sabe desses impedimentos e contrai casamento com essa pessoa, você está cometendo o crime de bigamia. Tipificada aonde? No Código Penal. Só que é uma norma penal em branco. Por quê? Porque ela não deixa claro quais são os impedimentos. Eu preciso me utilizar de outro dispositivo para saber quais são os impedimentos. E aqui é o mesmo dispositivo. Desculpa, gente. É o mesmo tipo de dispositivo. Eu estou falando de uma lei penal e de uma lei civil. Por quê? Porque tem norma penal em branco que ela é completada por dispositivo diferente, tal como ocorre na lei de entorpecentes, a lei 11.343. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui o Código Civil. Ó. Artigo 183. Tem vantagem jurídico. Não, tá errado esse artigo que nem esse não. Só um minutinho, pessoal. Alguém tomando café aí? Achei, 1521. Digitei isso que é errado. Olha aqui, ó, artigo 1521 do Código Civil, ele fala assim, artigo 1521 do Código Civil.
dos impedimentos. Não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja parentesco natural ou civil, os afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive, o adotado com o filho adotante, as pessoas casadas. Esse é o ponto que interessa para a nossa matéria de direito penal. As pessoas casadas. O cônjuge sobrevivente como condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Olha que interessante esse último aqui, inciso do artigo 1521 do Código Civil. A pessoa que sobrevive não pode se casar com o assassino de quem matou o seu cônjuge, tá? Mas para nós, as pessoas casadas. Por quê? Porque o crime de bigamia previsto lá no artigo 237 do Código Civil, do Código Penal, ele vem falar o crime, mas ele não fala a causa impeditiva. Qual que é a causa impeditiva do crime de bigamia? Ser uma pessoa casada. Isso é uma norma penal em branco. E aí, aqui a gente está falando da norma penal em branco em sentido amplo ou lato, que vai ser completada por uma norma penal, um dispositivo de mesmo valor normativo. Professora, vai com calma. O crime de bigamia está previsto no Código Penal, gente. Vocês têm que falar comigo, tá? Eu vou me utilizar de um dispositivo com o mesmo valor normativo, Código Civil. Quando eu falo de uma norma penal em branco, que seja de complemento de nível diverso, tal como ocorre com a lei de drogas e a portaria do próprio Ministério da Saúde, porque o artigo 33 da lei de drogas, a lei de drogas é a lei 11.343 de 2006. O artigo 33 vem falar exportar, vender, remeter, trazer consigo, tarará, 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 drogas, para fins de. Só que o artigo 33, ele não fala o que é droga. Então, o legislador, ele não colocou na lei de drogas o que seria droga. Essa lei, ela é uma norma penal em branco. Como que ela vai ser completada? Com uma portaria do Ministério da Saúde definindo o rol do que é droga. Então, hoje, a portaria do Ministério da Saúde, ela define o que é droga. Se amanhã ela tirar alguma das substâncias consideradas droga, aquela substância vai deixar de ser droga, logo ela deixará de ser crime. Olha aqui, ó. Ele fala assim, na segunda hipótese, existe a norma penal em branco em sentido estrito. A primeira hipótese é em sentido lato. Eu me utilizo de mandamentos de dispositivos de mesmo valor. Nesse segundo exemplo que eu estou falando com vocês de norma penal em branco, eu tenho um dispositivo falando o que é o crime, que é a lei de drogas, e eu tenho um dispositivo diverso, que é uma portaria, não é uma lei, é uma portaria falando droga é maconha, cocaína e os demais substâncias entorpecentes colocadas ali. Mas percebam, eu preciso de um mandamento para completar o entendimento do outro, para saber o que eu vou aplicar àquela conduta criminosa. Olha aqui, ó, a doutrina fala assim, as normas penais em branco são aquelas que exigem complementação de outra norma. Se eu não tiver um dispositivo falando para mim o que é substância entorpecente, o que é droga, eu vou perder o sentido da própria lei de drogas, ela vai perder o seu caráter de sanção. Porque se eu não souber, eu, operador do direito, tá, a lei está falando que trazer comigo, que exportar, que vender, que remeter, plantar, enfim, são 33 verbos do tipo lá no artigo 33. Ficou engraçado isso, né? Mas se eu sei disso tudo, mas eu não sei o que é droga, como que eu vou penalizar uma pessoa? Vocês se lembram da aula passada que eu falei de plantar algodão? Algodão não está na portaria do Ministério da Saúde como substância entorpecente, tá? Agora, maconha tá, cocaína tá. E isso eu estou utilizando de um dispositivo diferente da própria lei, porque a lei fala o que é a conduta criminosa. A portaria, ela vem complementar essa lei falando o quê? O que é a droga.
Se eu preciso desse complemento, tá? Então, vocês entenderam o que é norma penal em branco, gente? Sim ou não? Sim. Alguma dúvida? Não. Qual que é o livro que a senhora está falando, doutrina? Por hora, eu só tô com Código Penal. Tá falando do meu material? Sim. Eu me utilizo de vários. Eu não fico só com um. Mas eu faço uma compilação. Eu gosto de usar... principalmente o Guilherme Nucci, só que eu creio que vocês não têm acesso a ele aí na biblioteca, mas eu me utilizo muito de material que eu tenho aqui no meu computador, tá? Tá. Que eu acho que é mais didático. Então, a gente falou aqui, ó, do primeiro princípio foi o princípio da legalidade, que se desdobra na reserva legal e na anterioridade da lei penal. Eu falei que existem normas penais em branco que precisam de uma complementação para que elas tenham aplicação. Essa complementação pode ser com um dispositivo de mesmo valor, a gente poderia falar até homogêneo, né? Crime de bigamia, vamos utilizar do Código Civil para saber quais são os impedimentos. Crime de tráfico de drogas, eu vou me utilizar de uma portaria, e aí eu estou falando de algo heterogêneo, diverso, diferente, para complementar o caráter sancionador daquela norma penal. A retroatividade da lei penal benéfica. Todo mundo abre o Código Civil aí no artigo 2º. Todo mundo abriu? O que fala o Código 2º? Quem está com ele aberto? Lê para mim quem está com ele aberto. Ninguém, né? Gente do céu, é para pegar o Código Penal quando a gente tiver com a nossa aulinha. Código Civil, qual artigo? 2º. Lê para mim, Cristiano. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento. Código Civil não, gente do céu. Desculpa, Código Penal, eu tô ficando louca. Tá valendo. Não, foi bom que vocês já entenderam que a personalidade civil começa, né? A louca. Peraí, deixa eu abrir o penal aqui, então. É bom que vai aprendendo mexendo no vadimeco. Isso mesmo. Jesus amado. Ó, gente, eu tô tomando água, tá? Vamos lá. Código Penal. É que eu tenho o pensamento tão acelerado que às vezes eu falo uma coisa, mas eu tô querendo falar outra. Código Penal. É a lei penal do tempo? Isso, artigo 2º, vamos lá. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Todo mundo entendeu o que a Cristiane acabou de ler, gente? Sim. O artigo 2º, ele fala que a lei penal, ela não retroage, ou ela retroage quando benéfica ao réu. É chamado isso pela doutrina de retroatividade da lei penal, benéfica. Ou seja, o que o artigo 2º vem trazendo? Ninguém poderá ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Eu, hoje, resolvo ameaçar alguém de morte. Eu vou ameaçar o meu vizinho de morte, porque ele está colocando lixo na minha lixeira. Vocês sabem que teve um caso que aconteceu no Brasil, sim, né? Que o vizinho matou o outro porque o vizinho estava colocando lixo na lixeira dele. E aí ele foi ficando irritado com aquela situação, falando pro vizinho não colocar, e ele continuou, ele foi lá e deu uma facada nele e matou o vizinho. É verdade esse fato. Mas eu resolvo ameaçar o meu vizinho hoje. Falo, olha, se você continuar colocando lixo na minha lixeira, eu vou te matar. Crime de ameaça. Artigo 147 do Código Penal. Até aqui, ó. Vamos abrir lá. Artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, a causar-lhe mal, injusto e grave. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Pois bem, meu vizinho vai, se dirige à delegacia, o delegado abre o inquérito policial, e aí a ação penal termina com a minha condenação. Fui condenada por crime de ameaça. Vou ter que pagar minha pena, né?
Todo mundo sabe que se eu sou condenado por um crime, eu tenho que pagar a pena até que eu fique livre dessa dívida com a sociedade. Perfeito. Posteriormente, eu estou com 2 dias de cumprimento da minha pena, surge uma lei falando que ameaça não vai ser mais crime. Vamos tirar o artigo 147 do Código Penal e a partir do dia tal, esse delito não será mais considerado crime, vai ser um fato atípico. Logo, vai cessar para mim, que já fui condenada. Percebam o que é a retroatividade da lei benéfica. Além de deixar de considerar a conduta como criminosa, ou seja, quem a praticar posterior a essa promulgação dessa lei mais benéfica, a pessoa já não vai sofrer consequência nenhuma, ela ainda vai abarcar aquelas pessoas que já sofreram condenação, que já tiveram a sua sentença transitada em julgado, onde não cabe mais recurso, as pessoas que já estão lá na fase da execução da pena. Artigo 2º, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Quando vocês estudarem processo penal, vocês vão entender melhor isso. Existe a fase de investigação, a fase do processo, vem a sentença penal condenatória. Quando não tiver mais recurso, quando não houver mais recurso, quando se esgotarem todas as vias possíveis para o réu, ele vai ser o quê? Colocado já na fase de execução da pena, né? Quando a gente fala assim, a pessoa foi condenada a pena de 25 anos em regime fechado, não tem mais recurso ali. Ele vai ser colocado em um estabelecimento de prisão e vai cumprir sua pena ali, até ter direito ao regime aberto, semiaberto, progressão de regime. Tudo isso a gente estuda onde? No processo penal. Mas aqui, ó, quando eu falo da retroatividade da lei penal benéfica, eu quero dizer para você, olha, você praticou o crime hoje, ele é tipificado em lei, você vai ser condenado por esse crime e vai sofrer as consequências condenatórias dessa conduta criminosa, tá? Cada crime tem uma pena, cada pena ela é aplicada de uma maneira. Só que amanhã surge uma lei benéfica, ela atinge não só as pessoas que cometem essa ação posterior a ela, porque aí vai ser uma ação atípica, bem como todas as pessoas que já foram condenadas. E aí o Estado tem que cessar os efeitos da condenação. O que isso influencia? Se eu ameacei alguém, fui condenada por isso e estou pagando a minha pena, amanhã surge uma lei benéfica falando que crime de ameaça não é mais crime, ou seja, se tornou um fato atípico, cessa para mim os efeitos da minha pena, e mais que isso, eu vou ser considerada ré primária. Vocês conseguiram entender meu raciocínio, gente? Professora, mas aí, por exemplo, a pessoa está lá pagando a pena, igual você está presa lá, né? Se ameaçou a pessoa, Sim. era crime na época, você foi presa. Aí, quando tem essa retroatividade da lei, você vai à rua, você vai à liberdade? Sim, sim. Não só vou à rua, como vou ser considerada, a partir desse momento, como ré primária. Poxa. Sim, porque olha aqui, ó. Se a gente fala assim, ó, a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Isso ainda está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que fala assim, a lei penal só retroagirá para beneficiar o réu. Se eu estou falando que a lei penal vai retroagir, ela tem que retroagir, inclusive para mim, que já tem efeito de uma sentença condenatória. E o próprio artigo 2º fala isso, ó. Cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Olha aqui. Caso uma pessoa cometa um delito na vigência de uma lei e logo após surge outra que deixe de considerar esse fato como crime, foi o que eu falei do crime de ameaça, deve-se considerar como se essa nova lei já estivesse em vigor no dia do delito. Chama-se de retroatividade. Olha o complemento. Além disso, se o agente já tenha sido condenado, e é o final do artigo 2º, que está no Código Penal, cessará os efeitos da condenação, o que influi na reincidência.
Se eu sou condenada, cessa os efeitos da condenação, porque um dos efeitos da condenação, pessoal, é a reincidência, né? Por exemplo, Cristiano, você já cometeu algum crime? Não, graças a Deus. Se cometeu também não vai falar, né? Também não. Tá, mas suponhamos que você tivesse cometido um crime, você foi condenada, você está pagando por ele, certo? Você está aí pagando pelo seu crime. Hoje você pratica um novo crime. Você vai ser considerada ré primária? Não, por quê? Porque você já teve uma condenação anterior à prática desse novo delito. Isso é reincidência. O que é reincidência? Quando eu pratico um crime, sendo que eu já tenho condenação de um crime anterior. Condenação, não estou falando de investigação. A pessoa investigada não é reincidente. Por quê? Porque eu posso estar sendo investigada e eu posso ser inocente. Vocês concordam comigo? A pessoa tem que ter sido condenada. Eu só posso chamar uma pessoa de ré ou réu, né? Se for mulher é ré, se for homem é réu, se ele já estiver sido condenado. Se eu estiver na fase de investigação, se eu estiver na fase de processo, ele é considerado um investigado na fase do inquérito, e aí, na fase do processo, ele é chamado de acusado. O Ministério Público, ele usa esse termo. Quando... Eu mato alguém, a polícia vem e me prende. Durante a fase do inquérito policial, que é a fase investigativa, eu sou chamada de quê? Investigada. E isso está lá no próprio inquérito policial. No dia tal, na rua tal, há tantas horas, a investigada Juliana de tal, tal, tal. O inquérito policial vai ser remetido para o Ministério Público. O Ministério Público percebe que tem, sim, indícios de autoria e materialidade delitiva. Opa, essa moça aqui, ó, há provas suficientes dentro do inquérito policial que dizem que ela realmente matou a vítima. Eu vou ser tratada pelo Ministério Público como acusada. Aí já não é mais investigada, é acusada. E aí, tá lá, né, na denúncia. No dia tal, na rua tal, a acusada... Ele me chamou de condenada? Não. Por quê? Porque existe contraditório e ampla defesa dentro do processo penal. Não foi dada ainda para mim a minha ampla defesa, o meu contraditório, o meu direito de falar que não fui eu, que eu tenho provas... Eu tenho como provar para o Estado que eu estou sendo acusada de forma injusta, e se não houver materialidade e indícios suficientes de que eu sou a autora daquele crime, ou seja, do homicídio, eles têm que me absolver. Só que aí eu vou ser colocada lá e o júri vai me condenar. Ó, eu fui investigada, eu fui acusada. Depois da sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, que não tem mais recurso, eu vou ser tratada como condenada. Aí sim, se eu sou condenada, estou pagando pela minha pena, e vem uma lei posterior a essa condenação e diz que aquele crime que eu pratiquei lá nos anos bolinha não é mais crime, vai cessar em meu favor, em virtude de mim, os efeitos penais dessa sentença. Vocês perceberam? E aí, respondendo a pergunta da Cristiane, eu serei colocada em liberdade e, mais que isso, eu vou ser considerada como ré primária. Sim ou não? Os crimes serão, tipo, perdoados, né, professora? Não sei, a doutrina não usa essa terminologia, mas é como se fosse um perdão, tá? Mas não é perdão. O que significa? O que é crime? Fato típico. A primeira coisa, quando eu vou... Lembra, gente, da teoria do crime? Crime é fato típico. Se tem uma lei posterior que diz que aquele fato que antes era considerado típico não é mais típico, ou seja, é um fato atípico, logo ele foi deixado de ser considerado crime. Se não é mais considerado crime... as consequências daquele fato que antes era tipificado em lei como crime, também tem que deixar de ter aplicação. Quais são as consequências para a pessoa condenada? Os efeitos da sentença penal condenatória. E além desses efeitos, eu vou ser considerada o quê? Nesse exemplo que eu dei para vocês como ré primária. É um dos efeitos.
Quando você é condenado por uma pena, gente, um dos efeitos é você perder o seu réu primário. Eu ainda falo assim, gente, hoje eu tô com vontade de usar meu réu primário, porque quando a gente é reincidente, isso dentro do processo penal tem algumas consequências. Mas perdão, acho que a palavra certa não é perdão. Só não tem mais tipicidade numa conduta, é um fato atípico. Se é um fato atípico, não tem o porquê ter consequência penal. Vocês concordam? Então, a gente chega aqui em uma conclusão. A norma penal em branco, a lei penal, ela é mais benéfica para o réu, porque ela pode... A lei penal, quando ela retroage, ela é mais benéfica ao réu. Por quê? Porque ela vai abarcar tanto as situações que estão para acontecer, e aí não vai ter consequência nenhuma, como aquelas que já aconteceram e já tem o quê? Sentença penal condenatória. Então, aqui, eu só preciso gravar o seguinte, a lei penal pode retroagir? Pode. Sim. Beneficamente. Beneficamente, perfeito. Desde que benéfico ao réu. Se não for benéfico ao réu, ela não pode retroagir. E aí, gente, a gente fala agora de lei posterior. A lei posterior. Existe uma lei posterior em 3 momentos. Abolício crimes. O que é abolício crimes? É quando uma lei fala que não tem mais tipicidade naquela conduta criminosa. Fala assim, ó. Lei posterior deixa de considerar fato como criminoso. Então, amanhã pode surgir uma lei que não vai mais tratar a utilização da maconha como crime. Não, vamos liberar a maconha. É um abolício crimes. Ela vem e praticamente revoga aquela lei que fala sobre o tráfico ilícito de entorpecente no que se refere à maconha. Então, hoje eu vou liberar o uso da maconha, a venda, a comercialização em todo o território nacional. Isso é o quê? Uma lei posterior, porque eu tenho uma lei hoje que tem vigência, a Lei 11.343, que dita que se você vender, exportar, trazer consigo, plantar, é crime. Mas aí amanhã surge uma lei falando que isso não é mais crime. É um abolício crimes. Uma lei que tira do mandamento jurídico aquela conduta que antes era colocada como criminosa. A gente tem uma lei posterior que, de qualquer modo, traz um benefício para o réu. Ela é chamada pela doutrina de novatio legis in melos. Então, o que é novatio legis in melos? É uma lei posterior que traz algum benefício para o réu. Benefício esse que vai influenciar, inclusive, no seu cumprimento de pena. E de encontro, ou seja, né, ao contrário, tem a novatio legis impégios, lei posterior que, de qualquer modo, venha a agravar a situação do réu, ou seja, prejudicar o réu. Essa lei posterior impégios, ela pode ser aplicada? Pelo que a senhora disse, não. Perfeito. Por que ela não pode ser aplicada? Porque ela vem para agravar a situação do réu. A lei posterior, ela só pode ser aplicada, gente, se for para beneficiar o réu. Aqui ainda fala assim, ó, lei posterior que cria um tipo incriminador, tornando típica conduta considerada irrelevante. Desculpa. Lei posterior que, de qualquer modo, venha agravar a situação do réu. Se eu falo que a própria Constituição Federal fala, a lei só pode retroagir para beneficiar o réu. Então, logo, lei posterior também, ela só pode melhorar a situação do réu. Ela não pode agravar a situação do réu. Traz um exemplo. Eu fui condenada pelo crime de, sei lá, lesão corporal a uma pena de 2 anos. Amanhã surge uma lei falando que lesão corporal vai ser tipificada com uma pena de 10 anos. A minha situação pode ser agravada? Não. Essa pena vai ser aplicada aos fatos praticados posterior a essa mudança. Vocês entenderam o raciocínio? Por quê? Porque não pode prejudicar, não pode agravar. Só pode me atingir se for para me beneficiar.
Se for para me prejudicar, não pode. Isso é o quê? A lei posterior que agrava, ou novatio legius impégios. E ainda a gente tem a novatio legius incriminadora, que é a lei posterior que cria um tipo incriminador, tornando típica conduta anterior, que era um irrelevante penal. Professora, tá. Hoje eu tenho a conduta de jogar futebol. É crime? Que eu saiba, não. Amanhã surge uma lei falando... Não, vamos falar outra coisa, né? Lei Maria da Penha, professora. Isso, foi um exemplo. Ótimo. Se bem que a Lei Maria da Penha, Cristiane, ela era tratada pelo Código Penal já, né? Não era só agressão, violência... né? Por exemplo, não era violência doméstica. Eu não tinha uma lei específica, mas eu tinha o crime de ameaça, de lesão corporal, de injúria, né? E tudo isso que acontecia no ambiente doméstico. Eu vou utilizar um exemplo que se adequa mais aqui, porque só houve... Como é que eu vou explicar isso aqui? Essa lei nova que surgiu em 2006, que é a Maria da Penha, ela trouxe uma especialidade, tá? Para condutas que já eram praticadas, mas eram tratadas pelo Código Penal. Por exemplo, quando o cônjuge, ele cometia uma agressão física contra a sua esposa, não tinha lá a Lei Maria da Penha tratando disso. Então, ele era punido pelo Código Penal. É uma lei mais específica. Mas não era uma conduta atípica, era uma conduta tipificada em uma lei comum. Entenderam o que eu quis dizer agora? Sim ou não? Sim. Ó, a violência doméstica, antes da promulgação da Lei Maria da Penha, já era uma conduta típica, porém, uma conduta tipificada onde? No Código Penal, era tratado de forma comum. É o que acontece com os crimes contra os transexuais, gente. Não existe hoje, dentro do ordenamento jurídico, uma lei específica para transexuais. Então, qual que é a luta do próprio pessoal aí que defende os direitos dos transexuais? Que seja estabelecido um artigo específico para punir as pessoas que matam ou que cometem qualquer tipo de violência contra transexual. Por quê? Porque isso influencia nos números. Quando a gente vem fazer essa contabilização dos assassinatos, né, da violência que é praticada, o autor daquele crime, do homicídio ou do crime até de lesão corporal, de ameaça, ele vai ser punido pelo Código Penal. Então, se eu hoje mato um transexual, eu sou punida pelo Código Penal. Mas eu mato a minha esposa, se eu cometo uma violência doméstica dentro do meu ambiente familiar, eu não vou ser punida pelo Código Penal, vou ser punida pela Lei Maria da Penha, que é uma lei específica. Aqui, quando a gente fala de uma lei nova, incriminadora, é um fato que hoje não é tratado como típico de maneira nenhuma e amanhã passa a ser tratado como típico. Exemplo. Ai, gente, hoje eu tô ruim de exemplo, viu? Direção de veículo automotor, quando a gente bebe, dirige. Antigamente não era crime beber e dirigir, era uma infração administrativa. A gente respondia administrativamente. Só que, com o passar dos anos, o próprio Estado foi percebendo que os casos tinham crescido muito, as pessoas começaram a beber muito e dirigir posteriormente, e com isso cometer homicídio na direção de veículo automotor. Eu pratiquei hoje essa conduta criminosa. Essa conduta, ela foi tipificada como crime, mas antigamente não era tipificada como crime. Então, isso que é a lei nova incriminadora. É um fato que antes é totalmente atípico, ou seja, não tem relevância penal, mas que passa a ter relevância penal, tá? Passa a ser considerado como crime. Simples assim. Agora, quando a gente vem falando dessas leis específicas, eu não vejo dessa forma, não. Eu só estou mudando o regramento jurídico em relação àquela conduta, perfeito? Então, todos os casos que são praticados hoje em ambiente doméstico, em ambiente familiar, que tem essa violência, a gente tira a responsabilidade do Código Penal e joga lá para a Lei Maria da Penha, que é uma lei específica, inclusive com juizado específico, tá? Alguma pergunta?
Sim ou não? Sim, professora. Essas questões, elas se aplicam tanto como infração penal como contravenção? Uhum. Só que a lei... Importante a pergunta. Daniel? Isso. A lei de contravenção penal é uma lei específica, tá? Se você abrir a própria lei de contravenção penal, ela fala assim, ó, aplica-se aos dispositivos do Código Penal a esta lei no que não for contrário. Por quê? Porque a lei de contravenção penal, por ser específica, eu, enquanto operador do direito, vou aplicar as nuances da lei de contravenção penal, tá? Uhum. Naquilo que não for incompatível, eu posso me utilizar analogicamente ou por analogia o próprio Código Penal, tá? Inclusive no que se refere ao princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele é previsto aqui no Código Penal, já no seu artigo 1º. Lá, na lei de contravenção penal, a gente não tem esse princípio previsto na lei. Só que o que a doutrina fala? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Logo, eu posso dizer que não há contravenção penal sem lei anterior que a defina, nem pena sem prévia cominação legal. E lembrando que lá na lei de contravenção penal, por ser um crime vagabundo, por ser uma conduta que não tem tanta relevância, pra vocês terem noção, a pena vai ser de prisão simples ou multa. Diferente do Código Penal, que a gente pode falar até de reclusão, tá? Só que no que não for incompatível, sim. E por analogia, aplica isso daqui. Perfeito, Daniel? Certo. Quando a gente trata da vigência da lei penal, pessoal, quando que vocês acham que passa a viger essa lei penal no território nacional? Vigência da lei penal. Se for especificado, fica de acordo com a LINDB. Como? Se não for especificado em lei, eu creio que segue, em via de regra, a LINDB. Perfeito seu raciocínio, mas a partir de que momento? A partir do momento que ela entra em vigor? Isso. A lei penal, ela passa a ter efeito, ela passa a ter vigência a partir do momento que ela entra em vigor. Assim, quando ela passa a regulamentar fatos futuros, né? Então, eu não posso falar de uma vigência de lei penal que não entrou em vigor. Vocês vão estudar isso em direito constitucional, tá? Qual que é o prazo que a lei entra em vigor? Existe um prazo que ela fica lá e depois ela passa a vigorar. Olha o que diz a doutrina. A lei só valerá até que outra venha a revogar. Ou seja, a lei entrou em vigor hoje. A partir de que momento as condutas tipificadas nela como criminosas terão efeito? Terão vigência? A partir de hoje. E esses efeitos durarão até quando? Até quando... que seja revogada. Perfeito. É simples assim. Então, a vigência da lei penal se dá de que maneira? A partir do momento que a lei entra em vigor até o momento que ela é revogada. É como se a gente fizesse uma comparação com a nossa vida. Quando que eu existo para o mundo jurídico, eu, Juliana? Assim que você nasce. Perfeito. Quando eu nasço com vida. O Código Civil fala das expectativas de direito. O nascituro, o que é nascituro? Olha que interessante isso, pessoal. Nascituro é a pessoa que ainda não nasceu. É a pessoa que está lá na barriga da mamãe. O bebezinho que está lá chutando, que está deixando a barriga da mulher cheia de estria, que fica empurrando a barriga dela, que a mulher nem respira. Quem aqui já acompanhou pessoa grávida sabe o que eu estou falando. A mãe, quando está com 8 meses de gravidez, a mulher nem respira mais. Ela não quer conversa, filho, porque existe um ser dentro dela que não deixa ela respirar. Brincadeiras à parte, mas é isso que acontece. Sim ou não? A pessoa vai começando a ficar estressada. Existe um ser dentro de outro ser. Fantástica natureza. Pois bem, aquele ser que está lá na barriguinha da mamãe, ele tem expectativa de direito, principalmente expectativa de direito de nascer com vida. Logo, o aborto é crime. Percebem? Esse serzinho que está lá na barriga da mamãe, ele é chamado pela doutrina civilista, de nascituro. Nascituro é aquele que está perto de nascer e tem uma expectativa de nascer com vida. Agora,
quando a A gente senhora está faz essa falando dos comparação. direitos da personalidade, né, professora? Isso, você está estudando para o concurso, né, Daniel? Pouquinho só. Vai ser o quê? Militar? Não, não sei. Na verdade, eu estou estudando. O que eu conseguir, o que vier, é preparar para Perfeito. montar o cavalo arriado, né? Isso, continua assim. Aí a gente está fazendo essa comparação com a vida, né? O nascituro, ele tem expectativa de vida, de nascer com vida. Mas a partir do momento que ele vai ter a sua vigência, gente, a partir do momento que ele nascer, né? Nasceu ali, ele ingressou para o mundo jurídico. E aí ele vai ter a vigência dele até quando uma lei posterior vier e revogar essa existência. A nossa morte seria a lei posterior. Ela vem e tira de cena a vigência daquela pessoa. Se a gente olhar a lei, é a mesma coisa. Ela vai ter aplicação a partir do momento que ela entrar em vigor. E ela vai deixar de ser aplicada a partir do momento que uma lei posterior tirar os efeitos dessa lei. Tá? Então, assim, é quando a gente fala, a lei tal foi revogada pela lei tal. A partir de hoje, não tem mais aplicação nenhuma. Ela perdeu o valor normativo, ela perdeu o valor sancionador. Enquanto lei penal, quando a gente fala de crime, ele vai perder os efeitos o quê? Sancionadores que são trazidos pelo Estado. Ainda fala assim, ó, a lei... nesse sentido, a lei valerá até quando outra vem revogar, podendo ser expressa, ou seja, quando lei posterior expressamente declarar a revogação da lei anterior, ou tácita, quando a lei posterior é incompatível com a anterior, ou quando regula integralmente a matéria tratada nesta. E aqui, ó, eu ainda trago um exemplo para vocês. A lei de contravenção penal, em alguns artigos, ela fala de condução de veículo ou embarcação. É uma contravenção penal quando você não tem habilitação, tá? Posterior à lei de contravenção penal, foi promulgado o Código de Trânsito Brasileiro. Sim ou não? O Código de Trânsito Brasileiro ele é novo. A lei... Oi? Quem falou comigo? Nada não, o Alisson. O que foi o Aso? Não, é que ele foi, sim. Ah, Lei tá. de trânsito aí. Olha aqui, ó. Então, a lei de contravenção penal, antigamente, ela abarcava duas situações. A condução tanto de veículo automotor, quanto de embarcações, né? Então, quando a gente fala assim de moto e jet ski, traduzindo. Como surgiu uma lei específica, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ele revogou tacitamente a parte da lei de contravenção penal que fala da condução de veículo automotor. Ou seja, nessa parte, a lei de contravenção penal não vai ter nenhuma aplicação. Vocês conseguem entender isso? Por quê? Porque ela perdeu a vigência. Eu vou até achar um artigo aqui para vocês entenderem melhor. É uma revogação daquela lei anterior. Agora, no que se refere às embarcações, eu continuo aplicando a lei de contravenção penal? Continua. Sim. O artigo, ele não foi revogado totalmente. Ele foi revogado no que se refere apenas à condução de veículo automotor. 490. Uma dica, gente. Aprenda a mexer no Vademecum, tá? Facilita a vida de vocês. Olha aqui, ó. E eu acho interessante que a lei de contravenção penal, ela é engraçada. Olha aqui. Artigo 34. Artigo 34 da Lei de Contravenção Penal. Dirigir veículos na via pública. Gente, se eu estou falando de veículo na via pública, eu estou falando de jet ski? Não. Não, né? Por favor, vou dirigir um jet ski na via pública. Não, estou falando de moto, de carro. Dirigir veículos na via pública ou embarcações em águas públicas, pondo em perigo a segurança alheia. Vocês sabem quando vocês vão lá pular Corumbá 4? Sempre tem uns ricos, ou os amigos dos ricos, que tem jet ski, né? Normalmente, sim, quem anda de jet ski, ele anda de jet ski como, gente? Bem devagarzinho, né? Longe da margem. Longe da margem, porque normalmente, assim, ó, feriado, né? Sexta-feira agora é feriado, Semana Santa. Para quem é religioso, a pessoa fica reclusa. Mas tem gente... Agora, por causa do isolamento, a gente não pode sair. Mas tem gente que viaja e não tá nem aí.
Lá no lago tem a margem. O pessoal coloca lá as barraquinhas, faz o churrasquinho, bota a música, fica aquela competição de música que você não sabe quem que tá escutando o quê, né? Do lado tem Marília Mendonça, do outro lado tem Adriana Calcanhoto. E aí tem uns bonitinhos que ficam o quê? Com jet ski. Perto da margem. Aquele modo de direção, ela é uma direção perigosa. Por quê? Porque ela está colocando em perigo a segurança alheia. Concordam? Antes do Código de Trânsito Brasileiro, essa conduta de dirigir veículo de forma irresponsável, dirigir veículo em via pública ou embarcação de forma a deixar a segurança do outro prejudicada, de forma irresponsável, o famoso racha, então, ela era tipificada na lei de contravenção penal. Só que vem o Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 311, falando da direção de veículo automotor que causa perigo à segurança alheia. Então, nessa parte aqui, ó, da lei de contravenção penal, por ter surgido uma lei penal nova que vem incriminar essa conduta, essa parte da lei de contravenção penal foi revogada. Todo mundo entendeu o raciocínio? Sim ou não? Eu entendi. Foi revogada. E foi revogada de forma o quê? Tácita, porque ela continua bem na contravenção penal. Se você ler o artigo 34 da Lei de Contravenção Penal, está lá, conduzir veículo em via pública ou embarcação, colocando em risco a segurança alheia. Não foi tirado da Lei de Contravenção Penal, mas por eu ter um novo regulamento jurídico específico, que é o Código de Trânsito Brasileiro, essa parte do artigo 34 da Lei de Contravenção Penal não tem mais aplicação. Por quê? Porque foi uma lei posterior que revogou tacitamente aquela parte. Perceberam isso, gente? Sim ou não? Sim. E ainda fala assim, ó, todo mundo, se tiver como abrir aí, abram a súmula 711 do STF. Fala assim, ó, súmula 711 do STF. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, por que a gente tem que falar disso? Porque a gente fala da questão do resultado, do tempo do crime. O crime permanente e o crime continuado, a gente ainda vai estudar sobre eles têm um tempo de duração. Então, o que essa súmula está falando? A lei penal mais grave vai ser aplicada a esses tipos de crime quando a sua vigência for anterior à cessação da continuidade, tá? Então, aquela lei, ela estava vigente hoje, mas o crime continua sendo praticado, tá? Olha o crime continuado, ó. Ela vai ter aplicação? Vai ter. Por quê? Porque no momento que ela estava em vigor, o crime ainda estava sendo praticado. E isso é uma consequência da própria permanência e continuidade delitiva. Lei excepcional ou temporária. Abra um artigo 3º do Código Penal. Olha o que fala o artigo 3º do Código Penal. Lei excepcional. O que é lei excepcional, pessoal? Primeiro conceito, né? A lei excepcional é aquela feita para vigorar em épocas especiais, como guerra, calamidade. Ela é aprovada para vigorar enquanto perdurar o efeito excepcional. Já a lei temporária é aquela feita para vigorar por determinado tempo, estabelecendo previamente na própria lei. Esse tempo da lei temporária, ele já vem descrito na lei. Deste modo, a lei traz em seu texto a data de cessação da sua vigência. O que o artigo 3º fala? A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determina, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, aqui, ó, a gente chama isso aqui de ultraatividade.
As leis ultrativas, elas regulam atos praticados durante sua vigência, mesmo após a sua revogação. O que acontece? Eu pratiquei um fato praticado durante a vigência de uma lei temporária. A lei temporária tem data para início e data para final, né? Para fim. Ela vai começar hoje e vai cessar daqui 30 dias. Se eu pratiquei algum crime durante a vigência dessa lei, eu vou aplicar os efeitos dessa lei à conduta praticada. Ela vai ser o quê? Ultraativa. Olha o que a doutrina fala. De acordo com o artigo 3º do Código Penal, embora cessadas as circunstâncias que determinaram a lei excepcional ou decorrido o período de duração da lei temporária, aplicam-se aos fatos praticados durante sua vigência. É a ultraatividade, ou seja, durante a sua vigência, aplica-se às leis, mesmo depois... Não. É a ultraatividade. Regulam atos praticados durante a sua vigência, mesmo após a sua revogação. Isso aqui, gente, é até meio que lógico, né? Se tem essa vigência da lei temporária e a gente está praticando algum fato aqui durante a vigência dessa lei, tem algo tratado nela, mesmo que não tenha mais vigência a lei, eu vou aplicar as consequências daquela lei ao fato que foi praticado durante a vigência dela. Senão ela não teria o quê? Efeito sancionador, né? Por exemplo, amanhã vai ser decretada uma lei aí falando que a gente não pode sair na rua. E quem sair na rua vai ser o quê? Vai ser detido. Daqui uma semana essa lei deixa de ter aplicação. Eu vou aplicar aquela lei àquela pessoa que saiu na rua durante a vigência dela? Sim. Perfeito. Agora, a lei perdeu, não tem mais aplicação nenhuma, sua vigência foi revogada. Posterior a isso, uma pessoa saiu na rua. Tem sentido eu falar assim, peraí, eu vou pegar a lei que foi revogada semana passada e vou mandar prender o cidadão aqui porque ele está descumprindo aquela lei. Não, porque não se aplica mais. Perfeito. É um raciocínio até que meio que lógico essa questão da ultratividade, da lei penal excepcional ou lei temporária. Pessoal, a gente está caminhando aí para quantos minutos de aula? 1 hora e pouco, né? Eu vou falar aqui, eu vou dar 10 minutos de intervalo e a gente volta daqui a pouco, tá? Que a gente vai entrar no tempo do crime e lugar do crime. E se tiver alguma dúvida, vocês depois do intervalo trazem para mim. Okay. Tranquilo? Beleza. Vai tomar café, né? Sim! Vou tomar café. 10 Agora tem minutinhos. cara de... Deixa eu ativar minha câmera. Eu tenho cara de quê? De cafezeira? Foi você ontem? Gente, a gente tá no intervalo, hein? Foi você ontem que fez alguma coisa de comida, não foi? Deixa eu lembrar o que você fez. Você postou no Instagram. Foi ou não foi? Tá desativado. Tá escutando? Não. Agora sim, pode falar. Foi, eu fiz um bolo vulcão. Foi, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Faz isso não, filha. Pelo amor de Deus. A hora que a gente voltar a aula, eu vou fazer outro. Tá bom. Pessoal, eu vou só tomar um cafezinho e tô voltando. Rapidinho. Ok.
Meninos? Tô aqui. Voltei, gente. Todo mundo aí? Presente. Em relação às chamadas... Presente, ninguém professora. falta não, viu? Respondendo a pergunta aí se eu sou cafezeira, dá uma olhada aqui, não sei se dá para ver. Não dá, a câmera não pega. Se eu virar, vai derramar meu notebook. Chegou um pouco. Tem café aqui, ó. Até aqui assim, mais ou menos. Se eu não fizer café todo dia de manhã, dá morte. Eu tô bebendo menos café, mas quando eu tô ficando em casa assim, eu bebo mais café. Nossa, eu tô bebendo café, professor. Todo mundo café. O negócio é a coca, a tal da... Não, sai dessa vida de refrigerante. Gente, vamos voltar? Estão animados? Agora sim. Então aqui, ó, o primeiro momento a gente falou, eu sempre gosto de fazer essa revisão, né? Da aplicação da lei penal, abordando lá os princípios da legalidade, reserva legal e anterioridade. Falamos das normas penais em brancos, né? Que são aquelas normas que exigem uma complementação legal, seja de um dispositivo normativo de mesmo valor ou não, né? Código Civil com Código Penal, ou lei penal com a portaria, mas de que, de certa maneira, vai complementar e dar sentido àquela lei. Falamos também da retroatividade da lei penal benéfica, ela sempre vai retroagir para beneficiar o réu. Falamos da abolição crimes, que é a lei posterior que deixa de considerar aquele fato como típico e, de certa forma, abolição crimes é um benefício para o réu. Falamos da novatio legis impégios, que é a lei posterior que vem para agravar a situação do réu. Então, a lei posterior pior, ela não retroage, porque a própria Constituição Federal vem trazer a retroatividade da lei penal só pode ser aplicada se for em benefício do réu. E a novatio legis em melius, que é a lei posterior que de qualquer modo traz benefício para o réu, vai ser aplicada. E a novatio legis incriminadora, que é aquela lei que vem tipificar uma conduta que anteriormente não era tipificada como crime. Lembrando que crime é fato típico, ilícito e antijurídico. Fato típico é conduta descrita no mandamento penal como crime ou contravenção. Falamos também da vigência da lei penal, que ela passa a ter vigência no momento de ela entra em vigor, né? Ela passa a produzir efeitos no momento que ela entra em vigor. Se ela não entrou em vigor, ela não tem efeito nenhum e passa de deixar de ter efeito no momento de sua revogação. Essa revogação pode ser através de uma lei posterior que deixe de considerar aquela conduta criminosa ou uma lei posterior que trata novamente dessa conduta, sendo que a lei anterior vai ser incompatível com esta. Falamos da lei excepcional ou temporária, e agora a gente entra no tempo e lugar do crime. Gente, essas duas teorias são importantes para a gente entender algumas situações. Eu vou até pegar um papel aqui que eu gosto de escrever. Tá? Tempo e lugar do crime. Existe um macetezinho que vocês vão gravar isso com facilidade e entender o tempo e lugar do crime é de suma importância, porque isso influencia até para a gente saber em que momento que se deu o crime, em que lugar que ocorreu o resultado do crime. Quando a gente fala de lugar do crime, existem 3 teorias, tá? A teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria da ubiquidade. Então, são 3 teorias. Teoria da atividade, teoria do resultado e teoria da ubiquidade. O que fala a teoria da atividade? Considera-se o lugar do crime o momento da ação. Considera-se o lugar do crime o momento da ação, independente do momento do resultado. A segunda teoria
que é a teoria do resultado, fala assim, ó, considera-se praticado o crime o momento do resultado, pouco importante o momento da ação. Já a ubiquidade, ela fala assim, considera-se o lugar do crime tanto o momento da ação quanto o momento do resultado. Professora, não entendi nada, repete. Quanto ao lugar do crime, existem 3 teorias. Teoria da ação ou da atividade, teoria do resultado e teoria da ubiquidade. O que fala a teoria da atividade? Considera-se o lugar do crime o momento da ação. Tanto faz o momento do resultado. Ou seja, eu atirei em alguém aqui, dentro da minha casa, e essa pessoa foi levada ao hospital e morreu no hospital. Qual foi considerado o lugar do crime segundo a teoria da atividade? Sua casa, não? Gente, vocês não precisam estudar, não. Segundo a teoria do resultado, qual foi o lugar do crime? Sua residência. Não. Resultado, ó. Eu atirei dentro da minha casa. A pessoa foi levada ao hospital com vida e morreu lá, em virtude do tiro que eu dei na minha casa. Segundo a teoria do resultado. O resultado foi no hospital. É o hospital. A teoria e a ubiquidade, a terceira teoria, que é a da ubiquidade, fala assim: considera-se o lugar do crime tanto o momento da ação quanto o momento do resultado. Tanto faz, se foi aqui ou se foi no hospital. Vai ser considerado o lugar do crime tanto o momento da ação quanto o momento do resultado. Qual que é a teoria adotada pelo ordenamento jurídico? É a teoria da ubiquidade, em relação ao lugar do crime. Em relação ao lugar do crime, a teoria adotada pelo ordenamento jurídico é a da ubiquidade. O que fala a teoria da ubiquidade, senhores? Considera-se lugar do crime tanto o momento da ação quanto o momento do resultado. Perfeito? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Essa última parte não, professor. Vou repetir. Quanto ao lugar do crime, existem 3 teorias. Teoria da atividade, teoria do resultado e teoria da ubiquidade. Teoria da atividade. Considera-se lugar do crime o momento da ação, o momento da prática do crime, o momento da atividade. Já a teoria do resultado, ela fala assim, considera-se lugar do crime o momento do resultado, diferente do momento da ação. Olha o exemplo, atirei em alguém dentro da minha casa, a pessoa foi levada para o hospital e morreu no hospital. Segundo a teoria da atividade, qual seria o lugar do crime? A minha casa. O resultado do crime, segundo a teoria da atividade, seria minha casa. Por quê? Porque foi o momento da ação. Já a teoria do resultado, ela fala assim, considera-se lugar do crime o momento do resultado. Se eu atirei da minha casa, a pessoa foi levada para o hospital, morreu lá, a teoria do resultado fala que o lugar do crime seria o hospital, tá? A teoria da ubiquidade, ela fala assim, tanto faz, considera-se o lugar do crime, tanto no momento da ação, quanto no momento do resultado. E, inclusive, ela está prevista no artigo 6º do Código Penal. O ordenamento jurídico, a doutrina adotou como regra a teoria da ubiquidade. Quanto a isso daqui, não tem erro, porque eu vou passar um macete para vocês. Existe um macete mnemônico chamado luta. Luta, L-U-T-A, luta. Lugar do crime, vocês são ótimos. Lugar do crime, gente, ubiquidade. E quanto ao tempo do crime? Existem 3 teorias. Teoria da atividade, teoria do resultado e teoria da ubiquidade. Com os mesmos nomes, quando eu estou falando de tempo do crime, tá? Teoria da atividade, teoria do resultado e teoria da ubiquidade. Quanto ao tempo do crime, considera-se praticado o crime em relação à atividade no momento da ação, independente do resultado. Pessoal, vem aqui comigo. Eu estou falando agora do tempo do crime. Quanto ao tempo do crime, a gente tem 3 teorias também. Há pouco eu falava do lugar do crime. Lugar do crime a gente já falou. Esquece o lugar do crime.
Estou falando do tempo do crime. Quanto ao tempo do crime, três teorias: atividade, resultado e ubiquidade, com o mesmo nome. Então, quanto ao tempo do crime, segundo a teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da ação. Pouco importante o momento do resultado. Então, fala assim, ó, considera-se praticado o momento da conduta omissiva ou delitiva. Já a segunda teoria, que é a teoria do resultado, ele fala assim, ó, considera-se o crime praticado no momento da produção do resultado. Considera-se o tempo do crime, segundo a teoria do resultado, no momento do resultado. Porque o momento do resultado ele vai ser diferente do momento da ação. E eu vou trazer um exemplo para vocês entenderem isso aqui. E já a última teoria, que é da ubiquidade, fala assim, ó, considera-se o crime praticado tanto no momento da ação quanto no momento do resultado. Isso em relação ao quê? Ao tempo do crime. Ao tempo do crime, qual foi a teoria adotada? A teoria da atividade. Então, ó, enquanto o lugar do crime adotou a teoria da ubiquidade, o tempo do crime adotou a teoria da atividade. Por isso que você tem que gravar a palavra luta. Lugar do crime, ubiquidade. O que é ubiquidade? Considera-se lugar do crime tanto o momento da ação quanto o momento do resultado. Já o tempo do crime adotou a teoria da atividade. O que essa teoria fala? Considera-se tempo do crime o momento em que a ação foi praticada. Vamos trazer um exemplo. João, com 17 anos, 364 dias e 10 horas. Ele tem 18 anos, gente? Não tem. Mas pela lei, se ele praticou um crime, ele pode dizer que ele tem 18 anos já. Ah, é? Qual que é o embasamento jurídico? Aí agora lascou, que essa parte não me lembro. Tá. Vou continuar aqui só para você entender. O João, com 17 anos, 364 dias. Vamos mudar essas horas, né? 363 dias. Ele atira no Pedro. Segundo a teoria do tempo do crime, quando que vai ser considerada a ação? Ele atira no Pedro com 17 anos, 364 dias. Pedro é levado ao hospital, fica um mês na UTI e vem a óbito. Quando João atirou em Pedro, João tinha 17 anos, certo? Quando Pedro morreu, João tinha quantos anos? Tinha passado um mês. E ele já estava a um dia do seu aniversário. Ó, o sujeito ativo, o sujeito que praticou aquela conduta criminosa, chamado João, quando ele atirou em Pedro, ele tinha 17 anos e 364 dias. Pedro ficou um mês na UTI e morreu. Ele veio morrer 30 dias depois da ação. Quando Pedro morreu, o João já tinha 18 anos, certo, senhores? Certo. Só que a teoria adotada no ordenamento jurídico quanto ao tempo do crime é a teoria da atividade. Não é a teoria do resultado, não é a teoria da ubiquidade. Se eu estou falando que é a teoria da atividade, em que momento ocorreu o crime? Quando foi praticada. No momento da ação. No momento da ação, o sujeito passivo era menor de idade. Olha que injusto isso. Isso é um absurdo. Ele vai julgado como tal, né, professora? Ele vai ser processado, ele vai ser julgado e ele vai ser condenado de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, logo, ele não será um criminoso? Não, ele vai ser tratado de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ele não vai ser tratado como um criminoso, mas ele vai sofrer as consequências. Tem até um termo diferente no Estatuto da Criança e do Adolescente que me fugiu agora, eu vou lembrar. Contraventor? Contraventor. Não é contraventor, não, gente. Isso é da Lei de Contravenção Penal.
Infrator. Obrigada. Tem gente me ajudando aqui. Obrigada. É infrator. Ele não é um criminoso, ele é infrator, porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente ele é bem menos penalizador do que o Código Penal. Mas percebam, se eu estou falando que a teoria adotada é a teoria da ação, eu tenho que considerar aquele crime praticado no momento da conduta, independente do resultado. O resultado ele vai ser imputado a quem ele deu causa, tá? A gente não está falando disso. Qual foi o resultado aqui? Resultado? Morte. A morte, ela vai ser imputada a quem deu causa à morte. Vocês se lembram disso? Ó? O resultado é imputado a quem lhe deu causa. Considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria acontecido. Isso aqui é incontestável. O que a gente está querendo entender. Se eu estou falando que a teoria adotada pelo ordenamento, enquanto tempo do crime, é a teoria da atividade, isso vai influenciar na própria aplicação da lei penal. Porque muda. Se a teoria adotada ao tempo do crime fosse a teoria do resultado, qual seria o mandato maior? Isso. Se a teoria do tempo do crime fosse do resultado, nesse exemplo que eu trouxe, o João ele seria penalizado pelo Código Penal e não pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele seria tratado como um maior de idade. E tem muitas pessoas até que questionam isso. Não, mas é o que diz a lei. Então, ó, quanto ao lugar do crime, qual que é a teoria adotada? Lugar do crime. Ubiquidade. O que significa ubiquidade? Tanto faz o momento da ação ou o momento do resultado. Quanto ao tempo do crime, qual a teoria adotada? A teoria da atividade. Isso vai influenciar também nas consequências disso. Ele ainda fala assim, ó, o homicídio se consumou com a morte do agente, mas o agente vai ser punido criminalmente no momento da ação, ou seja, ele vai sofrer as consequências do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque quando ele praticou a ação, ele não tinha maioridade, então ele não pode responder diante do Código Penal. Pessoal, abra o artigo 6º aí do Código Penal, por favor. Ó, o que fala o artigo 6º? Lugar do crime. Considera-se praticado o crime o lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como, olha aí a ubiquidade, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Perceberam? O artigo 6º, ele vem trazer estampado aqui no seu caput a questão da ubiquidade. Tanto faz se o crime considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Para a gente aqui, tanto faz, tá? Artigo 4º, tempo do crime. Abram aí o artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Perceberam a diferença? E ainda tem a relação de causalidade trazida pelo artigo 13 do Código Penal. Ó, o resultado de quem depende da existência do crime só é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Olha que interessante, o artigo 13, ele faz referência aos próprios requisitos do fato típico, né? Que, ó, crime é fato típico. Dentro do fato típico, a gente tem 4 elementos: conduta, nexo de causalidade, resultado e tipicidade. Se lembram disso, aula passada? Conduta, João atirou em Pedro. Resultado, morte de Pedro.
Qual que é o nexo de causalidade? O liame subjetivo que liga a conduta de João ao resultado morte de Pedro. Por quê? Porque Pedro não teria morrido se João não tivesse atirado nele. Então, existe um nexo de causalidade. Considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E tipicidade, porque matar alguém está previsto no Código Penal como crime. Aqui, a gente faz toda essa análise dos próprios elementos do fato típico. E aí, enquanto lugar do crime, artigo 6º, e tempo do crime, artigo 4º. Qual a teoria adotada para o lugar do crime, senhores? Olha o macete. Luta. Lugar do crime. Meu Deus. Eu vou começar a pedir para vocês mandarem foto que vocês estão assistindo a aula. Porque eu acho que todo mundo só com o negócio ligado aqui. Lugar do crime. Equidade. Tempo do crime, Daniel. Atividade. Atividade. Alguma dúvida em relação ao lugar e tempo do crime? Não. Não? Não. Podemos caminhar? Sim. Podemos. Nossa, gente, vocês estão tão animados, credo. Pensa que sexta-feira é feriado? Territorialidade. Pessoal, abram o artigo 5º do Código Penal. Vamos entender aqui as questões de territorialidade, tá? Posso começar? Pode. O artigo 5º fala assim, ó. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de tratados, convenções ou regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Primeira questão, vamos entender o que seria esse território nacional. Parágrafo 1º. Considera-se, para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional. Agora vocês vão grifar o Código Penal. O que é grifar, né? Passar canetinha ou marca-texto. As embarcações ou aeronaves... Não pode. É o quê? Repete. Não pode. Por quê? É o Tá no livro da celular? biblioteca. Ah, tá. Doutrina. Não pode não. Vamos lá. As embarcações ou aeronaves brasileiras de natureza pública. E aí, gente, tem uma diferença. Olha que interessante. As embarcações ou aeronaves brasileiras de natureza pública, elas são consideradas território brasileiro em qualquer lugar do mundo que elas estiverem. Do país, isso. Em qualquer lugar do mundo. Se uma embarcação pública, por exemplo, um avião público, um avião do Brasil, da Força Aérea Brasileira, estiver lá eu ia falar no FAINA, mas o FAINA é dentro do Brasil. Estiver lá na China. Nos Estados Unidos, pode ser. E ocorrer um crime dentro do avião, ele é responsável, o Brasil é responsável por esse crime. Muito bem, Alisson. É isso mesmo. Por quê? Porque é considerado território nacional. Olha aqui, ó. As embarcações ou aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Ainda tem essa segunda possibilidade. Ou seja, presidente ou representante. Isso. Bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. As públicas, senhores, em qualquer lugar que se encontrem. As privadas, quando estiverem em alto mar ou próximo ao nosso espaço aéreo correspondente. Se eu não me engano, no mar são 150 quilômetros, 1.000 quilômetros, uma coisa assim. Depois tem que pesquisar. Mas o que para nós que interessa? Eu saber que o território brasileiro, no que se refere às embarcações públicas, ou aquelas embarcações e aeronaves que estejam a serviço do Brasil, vai ser considerado território brasileiro em qualquer lugar que se encontre. E por que eu tenho que entender isso? Porque se acontecer um crime lá nos Estados Unidos, a gente que vai aplicar a nossa lei. Por quê? Porque era território nosso.
O avião era território nosso. Ah, mas estava lá nos Estados Unidos. Não interessa. O avião era público. O avião era do Brasil. Ou o avião estava a serviço do Brasil. Ou aconteceu um crime contra uma pessoa que estava a serviço do Brasil. Não interessa. Eu vou aplicar a lei brasileira. Por quê? Porque é o princípio da territorialidade absoluta. E ainda fala o artigo 2º, parágrafo 2º, ó. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e estás em porto ou mar territorial do Brasil. Tem hora que o legislador, ele dita o artigo, o parágrafo de uma forma que você tem que ler de forma mais devagar, porque senão você não entende, ó. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras. Quer dizer, se as embarcações ou aeronaves estiverem aqui no Brasil, né? O navio está lá no Porto Santos e foi cometido um crime lá dentro. A gente vai aplicar qual lei? A lei brasileira. Por quê? Porque elas estão aqui dentro do nosso território. Achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente. E estas em porto ou mar territorial do Brasil. É a mesma coisa aqui, gente, da lei do território brasileiro, quando a gente está falando das embarcações públicas. A gente está lá nos Estados Unidos, a embarcação é pública, aplica que lei? A nossa. Existe uma embarcação estrangeira aqui, dentro do nosso espaço, né? Do nosso espaço de alto mar, ou uma aeronave estrangeira do nosso espaço aéreo correspondente. Vai aplicar que lei? A lei brasileira. Por quê? Porque o território é o território brasileiro. E ainda fala assim, ó. Território nacional é todo espaço em que o Estado exerce sua soberania. O solo, rios, mares, lagos, interiores, baías, faixas de mar exterior ao longo da costa, 12 milhas e o espaço aéreo. E aí, crianças, a gente ainda tem que entender algumas coisas dessa territorialidade. Quando a gente fala assim, ó, o crime foi praticado dentro da embarcação brasileira que se encontrava em outro país. Por que é interessante a gente entender a questão da territorialidade absoluta? Porque para o Brasil, por questão de soberania, é viável a ele que se aplique a lei do país em que ocorreu o crime ou a nossa lei? A nossa lei, eu acho. A nossa lei, porque às vezes aquele crime que aqui é tipificado como crime, no lugar que foi cometido não seja. Ou seja e tem uma pena menor ou uma pena maior, enfim, se é interesse nosso, a gente que tem que aplicar essa lei. De outro lado, a extraterritorialidade prevista no artigo 7º, ela tem algumas condições. Abram o artigo 7º. O que fala aqui, ó? O que é extraterritorialidade? Foi um crime que foi praticado. Gente, quem tiver com o celular ligado, coloca ali, ó. Foi um crime que foi praticado fora do território brasileiro. Por isso que ela é extraterritorialidade. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Os crimes, olha o inciso 1. A linha A, contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Então, qualquer crime praticado contra a vida ou a liberdade do presidente da República fica sujeito a que lei? A lei brasileira. A linha B, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Vocês vão estudar isso aqui, ó, pormenorizadamente em direito administrativo, tá? O que é uma sociedade de economia mista? O que é uma fundação? Mas, pra gente, se qualquer crime for cometido no estrangeiro, contra o patrimônio ou fé pública, contra a União, contra o Distrito Federal, enfim, qual a lei que vai ser aplicada? A lei? Brasileira. A linha C, contra a administração pública.
por quem está a seu serviço. Então, se eu estou a serviço da administração pública e é cometido um crime contra mim lá, ó, porque não é nem contra mim, o crime foi cometido contra a administração pública, porque eu estou representando a administração pública. Vai ser aplicada a lei brasileira. A linha D, de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Inciso 2 do artigo 7º. Gente, acompanha aí para não perder o raciocínio. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 2. Os crimes que, por tratado, convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, tá? A linha B. Praticados por brasileiro. Olha, crime praticado por brasileiro que foi cometido lá no estrangeiro fica sujeito à lei brasileira. A linha C, praticado em aeronave ou embarcação brasileira, mercante ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e lá não sejam julgados. Olha o parágrafo a linha C do inciso 2 do artigo 7º. A aeronave tem que ser privada, ó, e não for julgada no território estrangeiro. Por quê? Porque se a aeronave é privada e for julgada no território estrangeiro, quem tem competência? O país em que ocorreu o crime. A gente não tem que falar do Brasil. Aqui está falando assim, ó, e aí não sejam julgados. O final dessa linha C, ele é muito importante, porque se o país tiver interesse em julgar aquele crime que foi praticado em uma aeronave ou embarcação privada, ele tem competência? Tem. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, qual que é o inciso 1? Os crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, território, município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, contra a administração pública por quem está a seu serviço e de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Olha o que o parágrafo 1º vai falar, em relação a esses crimes que foram praticados no estrangeiro. O agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Todo mundo acompanha o raciocínio? Não Sim. compreende. Vou te dar um exemplo. Aconteceu um crime contra a vida do presidente lá nos Estados Unidos, tá? Ele foi processado, o agente que praticou esse crime contra o presidente lá nos Estados Unidos, ele foi processado lá. E ele foi absolvido lá. Que é o parágrafo 1º do artigo 7º fala. Nesse caso, ainda que o agente seja absolvido ou condenado pela lei estrangeira, ele vai ser punido pela lei brasileira. Vou te dar um outro exemplo. Foi cometido um crime contra a administração pública por quem estava a seu serviço lá no estrangeiro. Ele foi absolvido lá no estrangeiro, o agente desse crime. Ele vai ser punido pelo Brasil? Sim. Por quê? Porque o parágrafo 1º fala, mesmo nesses casos, se o agente foi absolvido ou condenado no estrangeiro, ele vai ser punido segundo a lei brasileira. Ou seja, ele vai ser processado e julgado de acordo com a lei brasileira. Por isso que eu estou falando para vocês acompanharem com a leitura do artigo 7º, porque é um pouco cauteloso. O parágrafo 2º ainda fala assim, ó, nos casos do inciso 2, gente, olha lá, pega seu olhinho, bota lá no inciso 2. Os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e lá não sejam julgados. Nesses dois casos, e praticados por brasileiros, nesses 3 casos, como que vai se dar a aplicação da lei brasileira? Depende do concurso das seguintes condições. Ou seja, além de ter sido cometido no estrangeiro e lá não tivesse julgado, quando a gente fala de crime praticado em embarcação ou aeronave brasileira privada, ou os crimes praticados por brasileiro, ou aqueles que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir.
Nesses 3 casos, a gente tem que reunir as seguintes condições. A linha A, entrar o agente no território nacional. Professora, então você praticou um crime lá nos Estados Unidos. Eu sou brasileira, tá? Perfeito. Nesse caso, eu vou ter que entrar em qual território para ser processada e julgada? Pela lei Brasil. brasileira? Ah, tá. Nacional. No Brasil, Nacional. tá? Além disso, cacalma aí, só um minutinho, eu já tá na rapidinho. Coisas internacionais, como é que funciona? Calma, eu vou responder. Além de eu estar no território nacional, esse fato tem que ser punido também no país em que foi praticado. Olha que interessante. Eu, Juliana, pratiquei um crime no exterior. Esse crime não é tipificado como crime lá. Eu posso ser punida pela lei brasileira? Não. Não. Por quê? Porque o fato também tem que ser punido no país em que foi praticado. Se o fato foi praticado no exterior e lá não é punido, logo não tem que se falar em aplicação de lei brasileira. Qual que é a terceira condição? Estar o crime incluído entre aqueles em que a lei brasileira autoriza a extradição. Quinto, não ter sido agente absolvido no estrangeiro, óbvio, né? Ou não ter lá cumprido a pena. Cometi a pena lá, cumpri minha pena lá, não tem que se falar em punição aqui dentro do Brasil. Último requisito, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Aqui, se a gente falar desses 3 crimes, né? Porque essas condições, pessoal, eu peço que vocês observem o Código Penal. As 5 condições trazidas no parágrafo 2º do artigo 7º, elas se referem ao inciso 2. O inciso 1º, vocês esquecem. O inciso 2 que vem falar. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Existem alguns tratados ou convenções de regras de direito internacional que o Brasil se obrigou a reprimir. Quer ver um exemplo, Breno? Crime de tortura. O crime de tortura, o crime de terrorismo. O Brasil assinou tratados, convenções de regras de direito internacional, e aí quando a gente fala disso, ele tem até caráter de norma constitucional, porque o Brasil se obrigou a reprimir. Se esse crime, um brasileiro pratica um crime de terrorismo fora do país, e ele foi e o Brasil se obrigou a reprimir, é obrigação nossa aplicar a sanção em relação a esse crime. Por quê? Porque o Brasil assinou uma convenção, um tratado de direito internacional, tratado de direitos humanos internacional, se obrigando a reprimir. Isso aconteceu, gente, quando a Lei Maria da Penha foi promulgada. De tanto ela questionar isso com as organizações internacionais, por quê? Porque o Brasil já tinha se obrigado a reprimir condutas que faziam referência à tortura, e de certa forma ela era torturada, ela sofria violência com muita frequência. Pra vocês terem noção, ele atirou nela, ela ficou paraplégica, depois ele tentou eletrocutar a esposa dele numa banheira enquanto ela tomava banho. Então, assim, e ela falava assim, mas o Brasil se obrigou a reprimir esse tipo de ação que fere, inclusive, a dignidade da pessoa humana, e o Brasil não faz nada para punir, né? Então, a própria lei que o Brasil se obrigou a reprimir, ele tem que dar o quê? Efetividade a esse tratado ou convenção. Se o Brasil assina algum tratado ou convenção, ele tem que fazer o quê? Reprimir qualquer conduta que ofenda esse tratado ou convenção, principalmente no que se refere aos direitos humanos. Então, volta o raciocínio aqui comigo para a gente finalizar a questão da extraterritorialidade. O inciso 1, ele é indiscutível. A lei brasileira vai ser aplicada independente de lei estrangeira. O inciso 1. Quais são os incisos 1? Contra a vida ou liberdade do presidente da República,
contra o patrimônio ou fé pública da União, contra a administração pública por quem está a seu serviço, de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Já o inciso 2, que são essas 3 situações, que é por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, praticado por brasileiro ou praticado em aeronave privada e lá no estrangeiro não seja julgada, ele só vai ser processado e julgado pela lei brasileira quando a gente reunir as condições estabelecidas no parágrafo 2º, tá? Quais são as condições? Entrar o agente no Brasil, ser o fato punido também no país em que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles que a lei brasileira autoriza a extradição e não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou lá não cumprido a sua pena. Inclusive, aqui a gente faz referência ao princípio do nobis idem, né? Ninguém pode ser processado e condenado por uma pena que ele já cumpriu. Ah, professora, aí ele cumpriu parte da pena lá, mas não cumpriu toda a pena. Ele pode cumprir o resto da pena aqui? Pode. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade. Por quê? Porque se há uma extinção da punibilidade, o Estado, o Brasil, ele perde o direito de punir a pessoa, tá? Perdeu o direito de punir. Não tem que se falar mais em punir o agente porque está extinta a punibilidade. E o parágrafo 3º fala assim, ó, a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido no estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Qual parágrafo, gente? O 2º, que eu acabei de ler. 1. Se não foi pedida ou negada a extradição, ou se houver requisição do ministro da Justiça. Então, nessas situações também serão aplicadas a lei brasileira. Olha aqui, ó. E aí ainda tem o artigo 9º. Acompanhe comigo. Eficácia da sentença estrangeira. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil. Até porque isso a gente fala de economia processual, pessoal. Ó, obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e outros efeitos civis e sujeitá-lo à medida de segurança. Essa homologação vai depender de quê? A linha A. Para efeitos previstos no inciso 1, ou seja, obrigar o condenado à reparação do dano e restituição de outros efeitos civis, de pedido da parte interessada, tá? Que parte interessada? A pessoa que foi prejudicada, o sujeito passivo. A linha B, para os outros efeitos da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça. Então, aqui a gente está falando o quê? Da eficácia da sentença estrangeira. Ó, deixa eu ver se preciso falar alguma coisa aqui. Não. Pessoal, essa questão aí da extraterritorialidade e da territorialidade, ela é uma questão mais de decoreba mesmo, tá? Por quê? Os do inciso 1º é tranquilo, né? Contra a vida, a liberdade do presidente, enfim, vai ser aplicada a lei brasileira. Já no inciso 2º, eu preciso reunir esses requisitos. Se eu não tiver esses requisitos, eu não vou aplicar a lei brasileira. Aí eu vou aplicar qual lei? A lei estrangeira. E aí, para a gente, pouco importa se isso é punido ou não lá. Conseguiram entender o raciocínio? É muita informação. Sim ou não? Sim. Sim, querida professora. Eficácia, acabou? Contagem do prazo. Último item aí, vamos lá. Abram o artigo 10. Como que se dá a contagem de prazo? Gente, você tá... Olha lá o artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. A forma de contagem dos prazos penais está regulamentada no artigo 10, tá? O prazo penal, ele se distingue do prazo processual penal. Por quê? Porque lá dentro do processo penal, eu vou excluir o primeiro dia e vou contabilizar o último dia. Já o prazo penal, eu incluo no cômputo o dia do começo e excluo o dia do final. A doutrina fala assim, ó, os prazos penais são improrrogáveis. Assim, se o prazo termina em um sábado, domingo ou feriado, estará ele encerrado ali. Ao contrário, os prazos processuais prorrogam-se. Isso aqui precisa ser estudado dentro do processo penal. Não interessa para a gente agora.
Olha aqui, ó, ele traz um exemplo. Assim, se uma pessoa foi condenada a 20 dias de detenção, o juiz reduzir a pena em 2/3, o resultado final seria 1/10. Dessa forma, nos termos do dispositivo acima mencionado, o juiz vai aplicar a pena de 6 dias de detenção. Suponha-se ainda que o juiz fixe a pena de 10 dias multa e que tenha de reduzi-la de 2/3 em face da tentativa. Segundo o critério e análise, a pena final deverá ser de 3 dias, após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Os autos irão para... Essa questão de prazo aqui, eu acho que é mais interessante vocês entenderem quando estiverem estudando processo penal, porque aí vocês vão saber diferenciar prazo penal de prazo processual penal. Mas para o prazo penal, o dia do começo inclui-se no conto, tá? Independente de dias úteis ou não. E fala aqui, ó, contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Faz até uma referência ao próprio artigo 798, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Mas para a gente aqui, não tem tanta importância nesse momento. E frações de pena também não, depois, legislação especial também. Creio que seja isso para a aula de hoje, senhores. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim ou não? Tudo ok por enquanto. Gente, Peraí, que eu vou ver aqui. tem gente que não me mandou o trabalho. Eu preciso começar a fazer lançamento de nota, tá? Que trabalho é esse, professor? Não estou nem sabendo. Quem? Daniel? Meu Deus do céu. Também não tô sabendo, Breno? não. Tá, então eu vou aproveitar que já tá todo mundo online, que aí eu faço. Oi, Larissa. A dissertação, Isso, a dissertação. eu avisei várias vezes no grupo. Eu tô achando que o pessoal não tá vendo as questões de postagem sua, não. Pessoal, eu peço que vocês falem com o Breno. Todo mundo tá no grupo do WhatsApp? Eu acho que sim. Sim ou não? Se alguém não tiver no grupo, pega o contato do Breno. Eu coloquei no AVA, tá lá no ambiente virtual de vocês. Eu coloquei no grupo esse PDF, mesmo que eu não seja o representante, eu ainda te perguntei naquele dia por e-mail para você me mandar. Eu te mandei? Aí mandou, eu peguei esse PDF, mandei no grupo e fiquei avisando várias vezes. É porque eu estava sem internet aqui, professora. Ah, sim. Agora? Pois é. Então, quem não tem, pega aí com os colegas, tá lá no ambiente virtual de vocês. Façam essas atividades. Por quê? Porque eu preciso lançar a nota de vocês, tá? Em relação à complementação da nota, como a gente já tinha estabelecido, eu preciso que vocês me enviem o comprovante daquelas atividades. Desafio nota máxima? Isso. Tá ok? Tá, mas no caso é para mim